A década de 80 foi marcada por uma série de acontecimentos importantes no nosso país e no mundo. O Brasil trazia de volta a democracia depois de um longo período ditatorial. Nossos vizinhos seguiram o mesmo caminho. Houve festa por toda a América Latina. A esperança invadiu os corações. Tivemos as primeiras eleições diretas para presidente, Lula versus Collor. A MPB retoma o seu lugar nas rádios após o declínio da discoteca. Nossa melhor seleção, depois de 1970, foi eliminada na Copa da Espanha. Surge Romário, no Vasco. Nelson Piquet torna-se tricampeão na Fórmula 1. Chega ao nosso país o primeiro Rock in Rio, em 85. E quem não lembra do Verão da Lata, em 87? E os bailes nos clubes dos subúrbios cariocas? A alegria tomava conta da juventude. Na União Soviética, Gorbachev apresentava ao mundo a glasnost e a perestroika. Em seguida, caiu o Muro de Berlim e a Guerra Fria chegava ao fim. Governos neoliberais assumem nos Estados Unidos e no Reino Unido e começam a impor o mesmo modelo ao mundo através de chantagens no momento em que os países mais pobres buscavam recursos. A Guerra das Malvinas, Falklands, Argentina, Reino Unido, Madonna e Michael Jackson se firmam como rainha e rei do pop, respectivamente. Mas nem tudo era um mar de rosas por aqui. Os salários eram minguados, pois a hiperinflação corroía os proventos. Em certo período chegou a bater 80% ao mês. Sucessivos planos econômicos que tentavam domar o dragão da inflação fracassaram um após o outro. O desemprego era alto, houve racionamento de alimentos, filas e brigas nos supermercados. A violência, tão comum nos dias de hoje, crescia ano após ano. Mas essa inesquecível década vai chegando ao fim. E, entretanto, a roda da vida seguia em seu movimento incessante. E o importante acontecimento dará início à história de sucesso que ouvimos e contaremos aqui. Era final de inverno, com seus lindos dias, temperaturas agradáveis, noites estreladas, que por vezes eram substituídos por dias nublados, cinzentos e com chuva fina quase que peneirada, quando chegava o sistema frontal. Logo adiante, o sol começava a brilhar cada vez mais cedo, pois uma nova estação se aproximava, a primavera. E é justamente na interseção dessas mesmas estações que vem ao mundo, sob o signo de Virgem, sem qualquer estrépito fenomenal, nem qualquer sinal nos céus ou na terra, uma simples e doce criança que trouxe muitas alegrias à sua família. Nascida num bairro pobre, muitas vezes marcada pela violência e esquecido pelos governantes, eleições após eleições, a menina cresce envolvida em sonhos, como qualquer outra de sua idade. Sendo a mais velha de um grupo de 4 filhas, talvez carregasse nos ombros o peso de ser o espelho para as demais. Seus pais, de origem humilde, se esforçaram ao máximo para sustentar e educar as filhas, tendo por base as escrituras sagradas. Então eu quero fazer uma parada aqui. Talvez o alicerce dessa pessoa, o sustentáculo, a base tenha sido a fé. Uma palavra muito pequena, mas que dá uma segurança muito grande, uma sustentação muito grande. Cresceu estudando em escolas públicas do bairro onde nasceu. E o sonho que muitas vezes começa cedo vai ganhando forma aos poucos. Em um dado momento, sua mãe afirmou que sua filha seria uma grande professora de crianças, o que tecnicamente chamamos de primeiro segmento. Terminada a primeira fase de estudos, chegava o momento de definição, e a jovem confirmou que sempre sonhara: quero ser professora. Mais uma vez, seus pais entram em ação. Não havia mais concurso de acesso às escolas de formação de professores. Os governos vinham lentamente destruindo a educação de qualidade que sempre prezamos. Assim, formavam-se enormes filas, brigas, choros, xingamentos eram comuns, uma vez que os cursos eram valorizados. Mas, ao final, a família consegue a vaga. Em 2005, pisa pela primeira vez nessa instituição. E ao subir as escadas, talvez tenha imaginado como seria sua trajetória pelos 4 anos seguintes, passando no meio dos corredores ainda dominados por um marrom desbotado. Com muito esforço, superou todas as pressões psicológicas, as exigências, o cansaço típicos de quem abraça o curso normal. Vieram os estágios e as cobranças aumentaram, mas com equilíbrio brilha nas duas frentes. Termina o curso em 2008, levando e deixando saudades.
Surgem os primeiros convites para trabalho, que logo foram aceitos, pois foram frutos de seu compromisso com os estágios que fizeram no passado. Então essa pessoa vai ter aqui compromisso, dedicação e superação. Essas vão ser as marcas, porque esse período ela supera com todas essas coisas, e que é uma grande dificuldade que a gente vê nos dias de hoje, as meninas reclamando dessa questão, né, a gente reclama da questão do compromisso, da dedicação das pessoas, e ela consegue superar tudo isso. Logo a seguir casa-se, ainda muito jovem, e mais uma mudança ocorre em sua vida. Os anos passam, e era hora de buscar estabilidade, um plano de carreira, melhores salários. E assim se inscreve e passa para Nova Iguaçu. Quase perde a vaga, mas assume. Mais adiante surge um novo desafio, a concorrida à Prefeitura do Rio de Janeiro. E o sucesso é garantido, foi aprovada. Tudo isso torna essa pessoa vitoriosa, uma colecionadora de vitórias num curto espaço de tempo. Então ela passa a acumular vitórias e, consequentemente, uma pessoa vitoriosa. Desse modo, podemos afirmar que sua trajetória até aquele momento vai ao encontro do que dissera Siddhartha Gautama há 500 anos antes de Cristo. Aquilo que te pertence jamais erra o caminho para te encontrar. Porém, a vida exige um novo desafio. Cuidar de crianças em uma outra região marcada pela pobreza e abandono. Desafio aceito. E é nesse momento que nossa professora retira de dentro de si um dos seus mais nobres atributos, o amor. Sim, o amor. O amor dedicado ao Pai Celestial, o amor vivenciado em família, o amor compartilhado com os amigos, em especial, o amor direcionado às crianças que a ela foram confiadas. Por quantas e quantas vezes assistimos pela TV, redes sociais e outros professores pegando crianças no colo, acalentando, cantando o instrumento até que as ameaças externas cessem. Quantas e quantas vezes ela teve que abrir os seus braços, qual uma grande ave o faz, a fim de proteger seus filhotes do perigo que os cerca. Gente, tudo isso é amor, é bravura, é coragem. A vida segue seu rumo e novas dificuldades surgem. Vemos no mundo de hoje o crescimento de uma onda conservadora. São governos opressores, racistas, intolerantes, covardes. Junto com eles, ou a reboque, políticas neoliberais ou ultraliberais, que nada mais querem do que um lucro a qualquer custo, pois este é o Senhor para o qual prestam culto. Tramam para retirar direitos dos trabalhistas, direitos dos aposentados, direitos dos mais pobres. No Brasil, ascende ao poder um governo ilegítimo e golpista, que nos impõe uma reforma trabalhista que prejudicou e prejudicará muitos. E foi nesse momento que a nossa professora, ou heroína, porque se eu botar heroína vira um épico, exercendo o direito constitucional e cumpridora de seus deveres, disse não a todas as tentativas de prejudicar quem sustenta um país, a classe trabalhadora. E o nome disso é luta. É luta. Sem luta não há vitórias. Vou repetir, sem luta não há vitórias. E eu quero só dar uma parte aqui. Se nós ficamos em casa sábado e domingo, agradeçam aos trabalhadores no século XIX. Se nós trabalhamos 8 horas em média, agradeçam aos trabalhadores no século XIX, que morreram, que foram presos para que nós tivéssemos isso. Porque se trabalhava 10, 12, 14 e até 16 horas. Crianças de 5 anos tinham funções em fábrica. E aos poucos estão tirando todo devagarzinho. E nós estávamos lá. Eu testemunhei essa pessoa, ela não me viu. Eu estava na frente, na linha de frente do protesto, a 200 metros atrás. E sorri, porque eu vi uma coisa. O Heitor Lira forma grandes profissionais, mas forma também pessoas capazes de lutar pelos seus direitos. Ela foi lá, protestou, lutou, né? Enquanto professora, enquanto cidadã, enquanto mulher. Isso para mim foi fundamental, tá? Mas nem só de lutas é feita a vida. As paixões também são parte delas. E do mesmo modo que anunciamos teus amores, faremos o mesmo com elas. Dentre tantas outras destacamos os livros, a contação de história, a educação infantil, as libras, essa moça mexe com os dedinhos assim, né? E um instrumento musical, toca órgão.
Olha, essa informação o nosso serviço de inteligência descobriu porque ela se distanciou muito, mas descobriu. O nosso HL2 descobre tudo, sabe tudo da vida de vocês. Mas calma, só conta as coisas boas, tá? Tudo bem, tranquilo. Há, porém, muitos outros feitos, histórias, brincadeiras, momentos de seriedade e tantos outros acontecimentos que, se aqui contados, levaremos toda a noite e seriam admirados da mesma maneira. Estamos terminando tua homenagem na parte escrita, apresentando um pouquinho de uma história de sucessos e de tua colaboração preciosa para a educação. Agradecemos e nos sentimos orgulhosos pela tua presença nessa festa. Sendo assim, agora a definição, gente. Por que ad eterno, né? Vamos ver. Quem botou isso em latim aqui vai ter que explicar. Sendo assim, desejamos que os teus exemplos de fé, compromisso, dedicação, superação, seriedade, vitórias, bravura, coragem, amor, luta e alegria sirvam de inspiração para esta geração que aqui está e irá te conhecer, bem como para as futuras, ad eterno, locução adverbial que vem do latim e significa eternamente, ou ainda, de uma maneira muito particular, quando a alegria, sentimento este, indissociável do teu ser, envolve a todos nós, assume o comando de tua voz e diz, para sempre. Eu vou ter que falar o nome? Professora Geisiane Félix. Vieira.